Em algum momento não tão distante, você já se encontrou em algum lugar escuro, duvidando se algum dia a luz retornaria. E olha só, você ainda tá aqui. Um pouco mais velho, um pouco mais experiente, talvez um pouco mais cansado, mais vivo. Mas essa é uma pergunta a se fazer. Você já se sentiu perdido? Meio bagunçado e às vezes até mesmo meio estagnado, como se houvessem muitas opções, muitas possibilidades, e você sabe que você tem potencial, mas você não sabe para onde ir. E se você escolheu o caminho errado? Mas alguns dias você tem certeza de onde você está indo, vendo tudo com clareza, e outras vezes parece que nada faz sentido. Esse é o segredo da vida. Ela não é linear. Algo que eu percebi muito nesse último ano é que a gente tem muito pouco controle da nossa vida. Às vezes, a vida entra mesmo no meio do caminho e continua nessa não linearidade dela. Pessoas ficam doentes, a economia muda, o seu trabalho talvez não esteja tão bom, os seus estudos também não estejam tão bom. Você fica mal, você fica triste, você fica feliz, você sorri. Acontece muita coisa. E é aquilo, quando você não consegue controlar o que acontece com você controla como você reage a isso. E eu acredito que viver é buscar arrumar esses altos e baixos, e fica cada vez mais difícil entender com tantas possibilidades. Como resolver? Com o primeiro passo. Coloque propósito. É exatamente isso, coloque propósito em tudo que você faz. Eu tô aqui no parque da minha cidade e eu vim correr 10 km hoje, eu acabei de correr. Mas como assim colocar propósito? Por que você faz as coisas que você faz? Tem algum motivo? Tem alguma motivação? Ou você só faz porque alguém mandou? O propósito é muito difícil de ser mensurado, de ser medido, mas tem muito a ver com você ser intencional, com você ter intencionalidade com as coisas que você faz. No seu processo, no seu destino, no seu caminho, comece a colocar propósito em tudo que você faz, no seu treino, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em tudo, na sua alimentação, em tudo coloque um propósito. Por que eu treino? Porque eu quero ter disposição no meu dia a dia, porque eu quero ser mais saudável, porque eu quero chegar no fim da minha vida e poder brincar com os meus filhos, com os meus netos e tudo mais. Vir em um parque, contemplar a natureza, buscar realmente um momento. Em cada momento da sua vida existe um propósito. A gente só não enxerga. E para começar a fazer a diferença, coloque propósito nas coisas. E esse é o segundo passo. Faça a diferença. Talvez o sentimento de você estar perdido seja o medo de você não fazer diferença no mundo. Então eu quero te lembrar que você é único. E não existe ninguém no mundo que é igual a você. Isso parece aquelas autoajudas, né? Mas Deus te fez único e a sua digital já mostra isso. Não existe ninguém igual. E a melhor parte disso é que existem sonhos dentro de você, sonhos dentro de mim, que só existem na gente, que ninguém mais sabe. E você é o único responsável de realizar esses sonhos. Esse é o pensamento que eu sempre tenho. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então eu vou fazer a minha própria diferença. Eu vou ser diferente. Se eu não tiver ninguém para ir, eu vou sozinho, eu vou com Deus. Mas eu vou fazer a diferença pra mim também. Só que quando você se sente perdido, parece que você realmente não faz diferença e qualquer coisa que você fizer não vai ter nenhum resultado. E aí que entra o terceiro passo, o ócio. O ócio é a falta de ocupação, é a inação, é a ociosidade. Eu demorei 3 dias aqui para começar a escrever esse roteiro desse vídeo. E a maioria do tempo eu ficava procurando ideias, lendo livros, pensando. Tava lendo esse livro aqui que é muito bom. Mostra o seu trabalho, do Austin Kleon. Mas eu entrei em um bloqueio criativo. Parecia que a minha criatividade tinha ido embora e parecia que nunca mais ia voltar também. Mas depois desses 3 dias, no 4º dia, as ideias começaram a fluir. E olhando assim, parece até que eu poderia descartar os 3 outros dias que passaram e que eu não consegui produzir nada e ficar apenas com o 4º dia, que foi quando eu consegui produzir. Só que não funciona assim. Na realidade, não é bem assim. É desse jeito que realmente deve ser. E é engraçado que se eu não passasse esses 3 dias apenas pensando, refletindo e vendo coisas, muito provavelmente eu nunca chegaria nesse momento aqui. Esse vídeo nem seria feito. E eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu queria fazer, mas nesses momentos de ociosidade, nesses momentos que parece que nada está acontecendo, talvez seja a parte mais importante do processo. Porque pensa assim, é como se você estivesse abastecendo o seu carro para começar a dirigir, para começar a ir para onde você quer ir. Eu acredito muito em Deus e Ele me ajuda muito a entender esses momentos que parece que nada está acontecendo. Em Isaías 43:19 diz o seguinte: eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Muitas vezes as coisas novas da nossa vida estão prestes a acontecer, a gente só não percebe. E eu lembro que eu já passei em um tempo muito ruim no passado, era um momento que eu não conseguia enxergar muita coisa, e eu não conseguia meio que sair do lugar, mesmo se eu tentasse alguma coisa, eu não tinha resultado em nada. Tudo que eu tentava fazer não dava certo, tudo. Eu tentava muitas coisas e não dava certo, não ia pra frente, eu não entendia o porquê. E eu lembro de uma oração que eu fazia nessa época, que era bem assim:
Deus, me tire dessa estagnação, nunca me deixe parar. Eu fazia essa oração todos os dias, todos os dias. Inclusive, se você for fazer essa oração, toma cuidado, porque ela é muito perigosa. E eu me perguntava por quê? Por que que eu não conseguia ir pra frente, ter êxito em nada? Por que que não fazia sentido? E aí que a gente vai pro passo 4. Aproveite o seu tempo livre. Eu entendi que com 22 anos eu não ia conseguir conquistar o mundo inteiro. E eu acho que esse nem é o meu objetivo aqui na Terra. Então eu comecei a desenvolver o que eu podia no meu tempo livre. Eu fazia faculdade, fazia estágio, fazia várias coisas, mas eu tinha algum tempo livre e eu conseguia aproveitar esse tempo livre. Eu lembro que eu tinha uma professora na minha faculdade que ela precisava de alguém para fazer umas artes. E, cara, ninguém queria fazer isso. Era meio que trabalhar mesmo como designer para a matéria da faculdade dela. Mas aí eu aceitei o desafio, eu falei que eu estava disposto, porque eu tinha um tempo livre, eu aprendi muitas coisas sobre coloração, sobre como você cria artes, sobre como você cria conteúdo. E foi bem divertido esse começo, porque eu ia realmente errando e aprendendo, e foi aí que eu comecei a produzir conteúdo para a internet. Eu cursei farmácia na faculdade e a gente falava muito sobre saúde. E outra vez, na minha igreja, estavam precisando de um editor de vídeos. E eu não sabia editar, eu tinha uma base só que eu não sabia direito como editar. E um amigo meu queria ensinar alguém pra gente conseguir ajudar mais lá na igreja. E eu queria aprender. E um amigo meu, o Carlos, me ensinou a editar vídeo. E aí eu aprendi muito sobre filmagem também, sobre edição. E hoje eu tô aqui no YouTube. E outras coisas também, eu comprei um piano pra aprender, um teclado, né, menor, pra aprender a tocar teclado. E eu aprendi na internet, vendo vídeo e tudo mais. E hoje eu sei tocar um pouco de teclado. E aí eu comecei a ler muitos livros sobre aventura, sobre psicologia, sobre saúde, sobre esporte. Muitos livros. Mas onde eu quero chegar é que se você tem um tempo livre, cara, não desperdice isso. Isso é muito precioso, isso é algo muito valioso. Faça qualquer coisa que você tenha vontade, tenha novos hobbies, comece a treinar, comece a estudar, comece a fazer coisas, a aprender a fazer outras coisas. Talvez você esteja se sentindo perdido porque você nunca tentou fazer nada. E aí você não se encontra em lugar nenhum. Para vocês terem ideia, essa professora que eu ajudei a fazer os designs na época, ela foi minha professora do TCC. E eu consegui o meu primeiro estágio na indústria farmacêutica por conta dela, que ela me ajudou muito. E o meu trabalho hoje também, ela me ajudou a chegar lá e tal. E aqui vai outro ensinamento. Tudo o que você faz, tudo que você aprende, tudo que você tenta, em algum momento na sua vida, você vai usar lá na frente. Você só não sabe quando. Será que você não percebe? Em algum momento lá do futuro você vai usar o que você já aprendeu. O seu futuro ele é construído hoje. E eu acredito muito que Deus trabalha muito assim. E as coisas começam a se encaixar de um jeito que não tem explicação. E aí que vem o passo 5. A vida é um quebra-cabeças. E como não se perder? Existe um truque. O balanço. Esse balanço entre a ordem e o caos. Um precisa do outro para existir, os altos e baixos da vida. Encaixar as peças, que muitas vezes você só vai ter uma peça. E você vai continuar com essa única peça por muitos e muitos anos. E por algum motivo lá na frente, algum motivo que é inexplicável, vem outra peça e se encaixa nela. E você vai ver, agora tudo faz sentido. Então, no meio do caminho, o que você faz até as coisas começarem a fazer sentido? Você se prepara. Não importa qual seja a forma. O que eu gosto sempre de falar é melhor você estar pronto e não ter oportunidade do que você ter a oportunidade e não estar pronto. A vida não ser linear não é um quebra-cabeças a ser resolvido de uma hora para outra, que você tem que arrancar os cabelos para conseguir todas as peças. Mas ela é uma dança a ser vivida. Olha que poético. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber todos os caminhos. Você só precisa saber o próximo passo. Você só precisa dar o próximo passo e encontrar alegria no que você faz hoje. Tente fazer coisas, estude, se desenvolva. Existem altos e baixos, e o conhecimento é para a vida inteira. Você pode aprender coisas sempre, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, você sempre pode aprender algo novo. E a sua carreira também tem altos e baixos. Muitas pessoas trocam de emprego, trocam de faculdade, e elas se encontram em outra coisa. A maioria das pessoas não segue só um caminho já pré-estabelecido. E hoje é ainda mais fácil você aprender coisas novas. A tecnologia, a internet está aqui, que pode te ensinar de qualquer lugar. E o seu crescimento pessoal, cara, a vida ensina. Você sempre vai ficar mais experiente se você se propor a isso. E cada experiência que você já viveu te ajuda a fazer decisões melhores lá na frente. E as suas prioridades mudam, cara. A sua vida muda. O que você quer hoje provavelmente não é o que você vai querer amanhã. Seus sonhos, suas metas, seus objetivos, isso tudo muda. Não se preocupe onde você está agora. Se preocupe em querer estar aqui. Existe uma diferença muito grande nisso. E eu entendi que a resposta que a gente tanto procura é a própria pergunta.
Por que eu? Por que não você? Esse é o aprendizado da vida. Ela não é linear, mas ela é sua. A vida é sua. E talvez você não perceba, mas existe uma força dentro de você que te faz seguir em frente quando tudo tá desmoronando. A vida não é linear.